Respeito não é pedido, não é implorado. Respeito é imposto. E para impor respeito em qualquer ambiente, você precisa entender algo que a maioria ignora. As pessoas não enxergam quem você é, mas sim como você se posiciona. Em um mundo onde todos querem atenção, apenas aqueles que dominam o jogo silencioso do poder conseguem fazer com que a sua simples presença cale uma sala inteira. É sobre postura, mas também é sobre estratégia. E ninguém revelou essas estratégias com tanta clareza quanto Robert Greene em As 48 Leis do Poder. Neste vídeo, você vai conhecer 10 leis letais, selecionadas entre as mais impactantes da obra, capazes de transformar sua imagem diante de qualquer grupo. Não estamos falando de simpatia ou de ser legal. Estamos falando de táticas que moldam percepções, que fazem com que sua voz seja ouvida, seu espaço seja respeitado e sua autoridade nunca seja questionada. Pense nos homens e mulheres que marcaram a história. Eles não conquistaram respeito por acaso. Cada gesto, cada ausência, cada ataque cirúrgico foi pensado como parte de um tabuleiro invisível. E a partir de agora, você também vai enxergar esse tabuleiro. Vai entender por que algumas pessoas entram em um local e se tornam invisíveis, enquanto outras entram e todos se endireitam na cadeira. O respeito nasce da combinação entre poder simbólico e ações estratégicas. E se você aplicar corretamente as leis que vamos revelar, não importa onde esteja, no trabalho, em grupos sociais, em negociações ou até em relacionamentos, você será visto como alguém que não pode ser ignorado. O que você está prestes a aprender não é apenas teoria, é um arsenal psicológico que funciona porque toca nos instintos mais primitivos: medo, admiração, hierarquia e sobrevivência. Ao final deste vídeo, você terá em mãos 10 armas de poder que, se aplicadas com inteligência, vão fazer qualquer ambiente reconhecer sua autoridade sem que você precise dizer uma palavra. Lei 1. Nunca ofusque o mestre. A primeira regra para impor respeito em qualquer ambiente parece contraintuitiva à primeira vista. Nunca ofusque o mestre. Em um mundo onde todos correm para mostrar suas habilidades, ostentar conquistas e provar superioridade, a tendência natural é brilhar o máximo possível. Mas aqui está o paradoxo. Quanto mais você tenta brilhar diante de quem ocupa uma posição de poder, maior o risco de provocar ressentimento, inveja e hostilidade silenciosa. Robert Greene alerta que nada desperta mais insegurança em líderes, chefes ou figuras de autoridade do que serem ofuscados. Eles precisam sentir que o centro da atenção continua sendo deles. Se você rouba esse centro, mesmo sem querer, desperta um instinto primitivo, a necessidade de defender território. O resultado? Você vira alvo. Impor respeito não é ser imprudente. É saber dosar a sua luz de acordo com o ambiente. Pessoas inteligentes não apagam o brilho próprio, mas o canalizam de maneira estratégica. Deixam que os mestres sintam-se seguros, enquanto criam espaço para crescer silenciosamente. Essa é a essência da lei. Respeitar hierarquias aparentes para, pouco a pouco, consolidar sua própria posição. Na prática, essa lei se aplica em diversos cenários. Imagine um jovem funcionário que domina uma área técnica muito melhor do que o chefe. Se ele ostenta isso abertamente, expõe as fraquezas do superior e cria um clima de ameaça. O chefe, em vez de reconhecer talento, passa a minar oportunidades, bloquear crescimento e até destruir a reputação do jovem. Tudo isso porque ele ousou parecer maior do que quem estava acima. Na política, a história mostra inúmeros exemplos. Reis, presidentes e generais cercaram-se de conselheiros menos brilhantes, justamente para não serem ofuscados. Aqueles que se destacavam em excesso, cedo ou tarde, eram afastados. É a natureza humana. Líderes raramente toleram a sombra de outro sol dentro de sua própria corte. Nos relacionamentos, a dinâmica é semelhante. Quando você expõe constantemente sua superioridade, seja em inteligência, beleza ou habilidades sociais, o outro pode se sentir diminuído. O resultado não é admiração, mas ressentimento. Essa lei mostra que respeitar o ego alheio é tão importante quanto fortalecer o próprio. A sabedoria está em construir uma imagem estratégica.
Em vez de rivalizar com o mestre, faça-o parecer ainda maior quando está ao seu lado. Exalte suas qualidades em público. Faça perguntas que o coloquem como referência. Dê-lhe crédito sempre que possível. Isso não diminui você. Pelo contrário, aumenta seu valor silenciosamente. Porque, ao não representar ameaça, você ganha confiança. E confiança é a moeda mais poderosa para impor respeito no longo prazo. O ponto de virada desta lei está no entendimento de que impor respeito não é sempre sobre dominar diretamente, mas sobre controlar percepções. Quem age sem estratégia pode conquistar aplausos momentâneos, mas acumula inimigos em silêncio. Já quem aplica essa lei compreende que o jogo do poder é um tabuleiro de xadrez, não uma corrida de 100 metros. Isso não significa apagar-se. Significa controlar o holofote. Saber quando se colocar em segundo plano é, paradoxalmente, uma forma de conquistar espaço. O mestre se sente confortável, você se mantém fora de perigo e, aos poucos, acumula autoridade invisível. O erro comum é confundir respeito com confronto direto. Muitos acreditam que, para ser respeitado, precisam mostrar superioridade o tempo todo. Mas o verdadeiro respeito nasce quando os outros percebem que você é confiável, que sabe o seu lugar e que, ao mesmo tempo, carrega uma força que não precisa ser exibida. Essa força silenciosa, escondida atrás da humildade estratégica, é infinitamente mais poderosa do que o brilho momentâneo. Lembre-se, um mestre inseguro pode destruir sua reputação em segundos, mas um mestre que se sente respeitado se torna seu patrocinador invisível, alguém que abre portas para você crescer. A reviravolta é simples. Ao segurar seu brilho por um momento, você garante que, no futuro, terá luz própria para iluminar todo o cenário. Aplicar a Lei 1, nunca ofusque o mestre, é entender que impor respeito não significa desafiar todas as hierarquias de forma impulsiva. Significa aprender a se mover com inteligência, a respeitar egos poderosos e a criar alianças em vez de inimigos. É usar a psicologia a seu favor. Deixar que o outro acredite que continua no controle, enquanto você cresce nas sombras. Para aplicar essa lei no dia a dia, observe sempre o ambiente. Identifique quem se sente dono do espaço. Em vez de competir, colabore. Exalte quando for necessário, mas nunca perca sua essência. Mostre competência de forma sutil, sem humilhar. Torne-se indispensável, mas não uma ameaça. Com o tempo, o resultado é inevitável. O mestre passa a confiar em você, o grupo passa a respeitá-lo e sua presença se fortalece. Essa lei ensina que impor respeito não é gritar mais alto, mas construir uma imagem estratégica que faça os outros verem em você, não um rival, mas uma força silenciosa. Porque no jogo do poder, quem sabe brilhar menos hoje, pode dominar todo o palco amanhã. Lei 6. Atraia atenção a qualquer preço. Se existe um erro fatal para quem deseja impor respeito em qualquer ambiente, é cair no esquecimento. A mente humana é seletiva. Ela só respeita aquilo que consegue enxergar, ouvir e sentir. O invisível é ignorado, o apagado é esmagado, e o silencioso demais é tratado como irrelevante. A Lei 6 das 48 Leis do Poder é clara e brutal. Atraia a atenção a qualquer preço. Quem não domina os holofotes, quem não sabe se fazer notar, é rapidamente substituído por quem entende esse jogo. O respeito nasce do impacto visual, da presença marcante, da capacidade de ocupar espaço. Líderes históricos sempre compreenderam isso. Alexandre o Grande usava capas e armaduras brilhantes para ser visto de longe por suas tropas. Napoleão sabia que sua figura no campo de batalha tinha mais efeito psicológico do que centenas de ordens gritadas. Mesmo no mundo moderno, CEOs e políticos vestem-se, falam e se posicionam de forma a não passarem despercebidos. Ser discreto pode ser útil em alguns momentos estratégicos, mas quem permanece invisível não conquista respeito duradouro. Em qualquer local, os olhos buscam quem se destaca, e quem atrai atenção se torna referência, mesmo que ainda não tenha provado sua força. Essa lei não é sobre arrogância, mas sobre presença, sobre ocupar espaço com tanta firmeza
que os outros não conseguem ignorar você. Atrair atenção não significa apenas falar alto ou exagerar em gestos. É um conjunto de sinais sutis e explícitos que criam uma aura magnética. Pode ser a forma como você se veste, a clareza das suas palavras, o domínio da sua linguagem corporal ou até o silêncio calculado que faz os outros se inclinarem para ouvir. Na história, personagens icônicos souberam aplicar essa lei com maestria. Júlio César se apresentava ao povo romano com discursos inflamados, mas também com um estilo visual inconfundível. Sua figura era lembrada não apenas pelas vitórias militares, mas pela capacidade de criar um espetáculo em torno de si mesmo. Já no campo empresarial, Steve Jobs entendia perfeitamente o impacto da atenção. Cada lançamento da Apple era uma performance meticulosamente planejada para fazer do anúncio um evento global. No cotidiano, essa lei se traduz em pequenos detalhes que criam respeito imediato. Um orador que entra em uma sala e se posiciona no centro conquista os olhares. Um profissional que apresenta ideias com clareza e convicção passa a ser ouvido mais do que os outros. Até no círculo social, aquele que domina a narrativa das conversas acaba sendo visto como líder natural do grupo. O segredo está em criar momentos de impacto, seja com uma fala poderosa, uma história marcante, uma ação inesperada, ou até mesmo com uma presença visual distinta. Pessoas que atraem atenção controlam o fluxo da energia social, e controlar essa energia é controlar o respeito. Mas há uma linha tênue entre atrair atenção e se tornar refém dela. Quem busca a atenção de forma descontrolada se transforma em caricatura. Pessoas que exageram para serem notadas acabam sendo ridicularizadas. A atenção precisa ser conquistada, não implorada. E aqui está o verdadeiro jogo. Não basta atrair olhares, é preciso sustentar o impacto. Muitos caem na armadilha do excesso. Querem estar no centro a todo momento, falam demais, expõem fragilidades e acabam destruindo a imagem que tentavam construir. Atrair atenção a qualquer preço não é sinônimo de desespero. É estratégia, é escolher os momentos exatos em que você precisa se destacar e garantir que, quando isso acontecer, ninguém esqueça. Outro risco está em atrair atenção negativa, sem saber convertê-la em poder. Políticos, artistas e até líderes caem nessa armadilha ao gerar polêmica sem propósito. O escândalo pode atrair olhares, mas sem um objetivo claro, destrói credibilidade. O respeito não vem apenas do brilho, mas da direção desse brilho. Por isso, a reviravolta dessa lei é compreender que atrair atenção exige disciplina. O objetivo não é simplesmente ser visto, mas ser lembrado como alguém que impõe respeito. Isso significa planejar suas aparições, cuidar da sua imagem, dominar sua narrativa e nunca deixar espaço para que os outros o definam. Você deve ser o arquiteto da percepção que criam sobre você. Aplicar a Lei 6 é entender que invisibilidade é morte social. Para impor respeito em qualquer local que pisar, você precisa ser notado, mas precisa ser notado da maneira certa, com força, com clareza, com presença. Quem domina a atenção, domina o jogo. No dia a dia, pratique pequenos rituais de presença. Escolha roupas que expressem autoridade. Use pausas estratégicas na fala. Conte histórias que criem imagens na mente dos outros. Não fale demais, mas quando falar, que seja impossível ignorar. Em ambientes de poder, nunca seja o corpo apagado no fundo da sala. Seja a figura que todos percebem, mesmo quando não diz uma palavra. Respeito é percepção. E percepção nasce de atenção. Aplique essa lei e você nunca mais passará despercebido. Ao contrário, cada espaço que você ocupar será marcado pela sua presença. E todos, sem exceção, aprenderão a reconhecer a força que você carrega. Lei 15. Esmague totalmente o inimigo. Poucas leis despertam tanto medo e respeito quanto a Lei 15. Esmague totalmente o inimigo. À primeira vista, pode parecer brutal demais, mas no campo do poder, essa é uma das verdades mais antigas e inevitáveis. O respeito, em sua essência, está ligado à percepção de força. Se os outros acreditam que você deixa brechas, que perdoa de maneira ingênua ou que suaviza golpes,
Cedo ou tarde, alguém vai explorar essa fraqueza. Para impor respeito absoluto, não basta vencer parcialmente. É preciso esmagar completamente qualquer ameaça. A história é clara. Reis que permitiram que rivais sobrevivessem acabaram sendo traídos depois. Generais que deixaram inimigos recuar e se reorganizar foram derrotados no contra-ataque. Mesmo em ambientes modernos como política e negócios, líderes que não eliminam as raízes da oposição acabam enfrentando crises constantes. Respeito nasce quando todos compreendem que desafiá-lo é um erro sem retorno. Na vida pessoal, a aplicação dessa lei pode parecer extrema, mas segue a mesma lógica. Se alguém constantemente invade seus limites e você apenas reage parcialmente, transmite a mensagem de que sua autoridade pode ser desafiada de novo. Mas quando deixa claro que há consequências definitivas, cria um campo psicológico onde poucos ousam testar seus limites novamente. Essa lei não fala sobre crueldade gratuita. Fala sobre finalização. Fala sobre não deixar portas abertas para futuros ataques. Impor respeito é garantir que sua força não seja vista como temporária, mas como definitiva. Na prática, esmagar totalmente o inimigo pode assumir diferentes formas. No mundo corporativo, pode significar eliminar a concorrência, com uma estratégia tão completa que ela não tenha espaço para se recuperar. Empresas como a Amazon ou o Google aplicaram essa lógica. Quando entram em um mercado, fazem isso com tamanha força que dificilmente sobra espaço para rivais. O respeito que impõem não vem só da inovação, mas da brutalidade estratégica de não permitir que concorrentes sobrevivam. No campo militar, a história de Roma mostra isso claramente. Quando um inimigo era derrotado, Roma não deixava espaço para sua reorganização. Muitas vezes, cidades inteiras eram destruídas ou totalmente subjugadas. A mensagem era simples: desafiá-los resultaria em extinção. Esse terror estratégico construía respeito duradouro, muito além do medo imediato. Na vida cotidiana, a aplicação é mais psicológica do que literal. Imagine alguém que constantemente tenta diminuir sua autoridade em público. Se você responde com pequenas defesas, a pessoa volta a atacar. Mas se em um momento estratégico você responde de forma definitiva, desmontando toda a sua argumentação ou expondo sua fraqueza, a mensagem é clara: não haverá segunda chance. Isso cria respeito porque deixa claro que não existe espaço para jogos repetidos. Outro aspecto dessa lei é a ideia de não deixar ressentimentos crescerem. Muitos acreditam que podem controlar inimigos ignorando-os, mas ignorar não é esmagar. O ressentimento cresce no silêncio e pode se tornar uma bomba relógio. Esmagar totalmente significa resolver na raiz. É garantir que não haverá volta, que a lição foi dada e absorvida de forma definitiva. Aqui está a reviravolta. Esmagar totalmente o inimigo não é sempre sobre violência ou confrontos abertos. O verdadeiro poder está em esmagar o inimigo sem sequer precisar lutar. Quando você constrói uma reputação tão sólida, uma presença tão respeitada e uma estratégia tão implacável, muitas vezes os inimigos se destroem sozinhos. Um exemplo é o de Maquiavel, que alertava que os príncipes deveriam eliminar não apenas os rivais, mas também as raízes de suas famílias e apoiadores. Caso contrário, sempre haveria uma chance de vingança. Em nossos tempos, isso pode ser traduzido para o campo social e psicológico, quando você neutraliza não só a pessoa que te ataca, mas também a base de onde ela tira força. Você elimina a ameaça de forma definitiva. O erro comum é acreditar que parcial é suficiente, mas deixar o inimigo apenas enfraquecido é como deixar uma chama acesa em um campo seco. Pode parecer controlada por um tempo, mas no momento certo se espalhará de novo. Esmagar totalmente é apagar o fogo na raiz. No entanto, é fundamental compreender que essa lei deve ser aplicada com inteligência. Esmagar não significa agir impulsivamente, mas sim estrategicamente. É sobre escolher o momento certo, agir com precisão e garantir que o efeito seja permanente. Essa reviravolta mostra que o verdadeiro respeito vem não apenas da força usada, mas da maneira calculada como você elimina ameaças.
Aplicar a Lei 15, esmague totalmente o inimigo, é compreender que respeito se constrói quando não existem dúvidas sobre sua força. Ao deixar claro que qualquer ataque contra você será respondido de forma definitiva, você cria uma barreira psicológica que protege sua autoridade em todos os ambientes. No dia a dia, isso pode ser feito impondo limites inegociáveis, cortando relações tóxicas de forma definitiva ou encerrando discussões de modo tão firme que não deixem espaço para retorno. Em ambientes profissionais, é sobre não permitir que rivais continuem respirando dentro do seu espaço de poder. E em ambientes sociais, é sobre mostrar que seu respeito não está em negociação. Esmagar totalmente não é crueldade. É autopreservação estratégica. É garantir que você não será constantemente testado e que cada vitória sua seja definitiva. Quem aplica essa lei não precisa repetir sua força inúmeras vezes, porque uma única demonstração já é suficiente para impor respeito por muito tempo. No jogo do poder, deixar inimigos feridos é cavar a própria cova, mas esmagá-los completamente é pavimentar o caminho para uma autoridade que ninguém ousa desafiar. Lei 16. Use a ausência para aumentar o respeito e a honra. Existe uma ilusão perigosa no jogo do poder: acreditar que quanto mais você aparece, mais respeito conquista. Na realidade, o excesso de presença banaliza sua imagem. A mente humana é programada para se acostumar com o que está sempre à disposição. Aquilo que é abundante perde valor, enquanto o que é escasso desperta desejo, atenção e reverência. É exatamente isso que a Lei 16, use a ausência para aumentar o respeito e a honra, ensina. Saber desaparecer estrategicamente pode elevar sua autoridade mais do que qualquer discurso. Quando você se retira em momentos calculados, cria espaço para que os outros sintam sua falta. Sua ausência se transforma em silêncio carregado de poder, um vazio que ninguém consegue preencher. Ao contrário, se você se torna onipresente, corre o risco de ser tratado como parte da mobília. Sempre lá, mas nunca notado. Líderes, estrategistas e mestres do poder entenderam que não basta conquistar a atenção. É preciso também cultivá-la pela escassez. Imagine uma figura de autoridade que fala em todas as reuniões, em todos os momentos, sobre todos os assuntos. Com o tempo, sua voz perde força. Agora pense em alguém que fala pouco, mas escolhe as ocasiões com precisão. Quando esse alguém abre a boca, todos se calam. A diferença não está apenas no conteúdo, mas na gestão da presença. É aqui que o respeito verdadeiro se solidifica. A aplicação prática dessa lei é visível em todas as esferas da vida. Na política, líderes carismáticos muitas vezes desaparecem por períodos estratégicos, apenas para retornar com discursos impactantes que reforçam sua aura de grandeza. Na história, reis e imperadores eram vistos em raras ocasiões, criando um mistério que aumentava sua autoridade simbólica. Até mesmo em tempos modernos, personalidades do mundo dos negócios ou do entretenimento sabem desaparecer entre um lançamento e outro, para que cada retorno seja aguardado com expectativa. No ambiente profissional, essa lei se traduz na arte de não se tornar excessivamente disponível. Quando você está sempre acessível, seu tempo perde valor. Mas quando cria barreiras sutis, como agendas controladas, pausas calculadas ou ausência estratégica em determinadas conversas, sua presença se torna mais valorizada. As pessoas passam a escolher melhor os momentos para ter acesso a você, porque entendem que cada interação é rara e preciosa. Nos relacionamentos pessoais, o efeito é igualmente poderoso. A ausência não significa frieza ou indiferença, mas a capacidade de criar espaço para que o outro valorize sua presença. Pessoas que se tornam excessivamente disponíveis tendem a perder magnetismo. Já aquelas que sabem equilibrar proximidade e distância criam uma dança psicológica onde a falta aumenta o desejo e fortalece o respeito. Outro ponto importante é que a ausência dá tempo para construir narrativas em torno do seu nome. Enquanto você não está, os outros falam de você, criam imagens, alimentam expectativas. Essa construção invisível fortalece seu poder sem que você precise mover um dedo. O respeito cresce no silêncio,
porque o imaginário humano é sempre mais forte do que a realidade imediata. O erro mais comum em relação a essa lei é confundir ausência com negligência. Desaparecer demais pode gerar esquecimento ou perda de relevância. A chave está no equilíbrio. Ausentar-se o suficiente para ser valorizado, mas nunca tanto a ponto de ser descartado. Esse é o ponto de virada. A reviravolta dessa lei está em perceber que o verdadeiro poder não está apenas na sua presença, mas no contraste entre aparecer e sumir. O respeito cresce no espaço vazio, mas precisa ser nutrido com retornos impactantes. É o retorno que transforma a ausência em estratégia e não em abandono. Na vida prática, isso significa que você deve planejar suas aparições como um espetáculo. Se vai faltar a um encontro, garanta que sua volta seja marcada por algo memorável. Se afasta de um círculo social, retorne com histórias, resultados ou conquistas que reforcem sua autoridade. O respeito não nasce apenas da escassez, mas da qualidade de cada reaparição. Além disso, é fundamental entender o momento certo de se ausentar. Se você desaparece quando é necessário, transmite fraqueza. Mas se escolhe se ausentar quando todos esperam sua constância, cria mistério e aumenta sua aura de poder. A ausência estratégica não é fuga, é provocação. É fazer com que os outros percebam o peso da sua falta e esperem ansiosamente pelo seu retorno. Aplicar a Lei 16 é compreender que respeito não se conquista apenas pela insistência, mas pela escassez. Saber quando se retirar é tão importante quanto saber quando aparecer. Sua ausência deve ser um ato calculado, uma ferramenta para aumentar seu valor aos olhos dos outros. No cotidiano, pratique a gestão da sua presença. Evite estar sempre disponível, não se envolva em tudo, escolha suas batalhas. Faça com que cada vez que apareça, seja um evento. Cultive o mistério, a expectativa, a curiosidade. Quando as pessoas perceberem que não podem contar com você em excesso, mas que cada presença sua carrega força, automaticamente tratarão sua imagem com mais respeito. A ausência é uma arma silenciosa. Ela ensina que respeito não é apenas conquistado com ações diretas, mas também com o espaço que você cria para ser lembrado. Use-a com sabedoria, e você descobrirá que muitas vezes o silêncio da sua falta é mais poderoso do que o barulho da sua presença. Lei 18. Não construa fortalezas para se proteger. O isolamento é perigoso. Um dos instintos mais comuns do ser humano, quando se sente ameaçado, é buscar refúgio. A tentação de se isolar, de construir muros invisíveis e criar fortalezas psicológicas, parece oferecer segurança, mas no jogo do poder, esse é um erro fatal. A Lei 18 das 48 Leis do Poder deixa isso claro. Não construa fortalezas para se proteger. O isolamento é perigoso. O respeito não é conquistado escondendo-se, mas sim se expondo estrategicamente, movendo-se entre as pessoas, circulando entre diferentes grupos e mantendo-se atento ao que acontece no campo de batalha social. A fortaleza, seja literal ou simbólica, pode parecer proteção, mas na realidade é uma prisão. Quando você se isola, perde o contato com as informações, deixa de perceber as mudanças de humor, os movimentos dos inimigos e as oportunidades que surgem. Quem se esconde acredita estar intocável, mas está apenas se tornando cego. Respeito se constrói pela presença no jogo, não pela fuga dele. Aqueles que buscam segurança total acabam transmitindo uma mensagem de fraqueza. Não consigo lidar com o mundo, preciso me esconder dele. E nada destrói mais rápido a imagem de respeito do que parecer incapaz de enfrentar o ambiente. Os grandes líderes, generais e estrategistas sabiam que o poder exige circulação. Estar entre o povo, estar no campo de batalha, estar presente no tabuleiro é o que mantém sua autoridade viva. A história fornece inúmeros exemplos do perigo do isolamento. Durante a Idade Média, muitos reis que se fecharam em castelos acabaram sendo derrubados justamente porque, ao se isolarem, perderam a conexão com os súditos e não viram o descontentamento crescer. Luís XVI da França, por exemplo, viveu cercado por luxo e muros no Palácio de Versalhes, afastado do povo. O resultado foi a Revolução Francesa, que varreu sua autoridade em nome de uma nova ordem. Na política moderna,
Líderes que se isolam em círculos pequenos de conselheiros ou em bolhas de poder acabam sendo surpreendidos por crises que não previram. Empresas também sofrem com isso. Gestores que se afastam de suas equipes e se escondem em escritórios fechados deixam de perceber a realidade do dia a dia, perdem o respeito dos subordinados e se tornam figuras desconectadas. No nível pessoal, o isolamento pode parecer uma forma de autopreservação. Pessoas que se fecham em si mesmas acreditam que estão se protegendo de críticas ou conflitos, mas, na prática, elas perdem oportunidades de impor respeito porque deixam de interagir, deixam de se mostrar presentes e de influenciar os outros. O respeito não nasce do afastamento, mas do contato constante com os cenários onde o poder é disputado. Aplicar essa lei é reconhecer que a segurança verdadeira não está em muros, mas em redes. Em vez de construir fortalezas, construa conexões. Esteja onde as coisas acontecem. A proximidade com aliados e até com inimigos garante informação, percepção e a capacidade de agir no momento certo. O respeito nasce quando as pessoas veem você circulando com confiança, não quando você se esconde. A grande reviravolta desta lei é que, embora o isolamento pareça uma forma de proteção, ele na verdade aumenta sua vulnerabilidade. Ao se esconder, você não apenas perde contato com a realidade, mas também se torna alvo fácil. Uma fortaleza pode ser cercada, conquistada ou ignorada. Mas quem circula constantemente é difícil de prever, difícil de atacar e impossível de ignorar. O isolamento também gera desconfiança. Quando você se afasta demais, as pessoas começam a criar narrativas sobre o que você está fazendo, sobre suas intenções e fraquezas. A ausência, nesse caso, não aumenta o respeito, como vimos na Lei 16, mas destrói sua credibilidade. A diferença está no controle. Ausência estratégica é calculada, mas isolamento é fuga. No cotidiano, isso significa que quando você evita interações importantes, transmite a imagem de alguém frágil ou desinteressado. Colegas deixam de consultá-lo, líderes deixam de contar com você e pouco a pouco sua voz desaparece. O que parecia proteção se transforma em irrelevância. E irrelevância é a morte do respeito. Ao contrário, quem está presente em diversos espaços transmite autoridade. Quem é visto dialogando com todos, observando de perto, escutando e intervindo, se torna figura central. Essa circulação é a verdadeira fortaleza, porque gera informação, cria alianças e fortalece sua imagem de poder. Aplicar a Lei 18 significa substituir fortalezas por movimento. Significa entender que o respeito só é conquistado quando você é parte ativa do ambiente e não quando se afasta dele. É sobre ser visto, ouvido e lembrado, não como alguém que se esconde, mas como alguém que encara de frente o jogo social. No dia a dia, pratique o oposto do isolamento. Esteja presente em reuniões, participe de conversas, circule em eventos, construa pontes em vez de muros. Mesmo em momentos de pressão, evite o impulso de se fechar. Lembre-se, sua presença constante é um lembrete de que você está atento, ativo e forte. A fortaleza pode parecer um refúgio, mas, na verdade, é um túmulo disfarçado. Já a circulação, o contato e a presença no campo de batalha social são os verdadeiros escudos que garantem respeito. Quem se esconde se torna irrelevante. Quem circula se torna indispensável. E indispensáveis são sempre respeitados. Lei 33. Descubra o ponto fraco de cada pessoa. Por trás de cada máscara social existe uma rachadura, uma insegurança escondida, uma ambição mal resolvida, um medo disfarçado. A Lei 33. Descubra o ponto fraco de cada pessoa. Ensina que respeito e poder só podem ser plenamente impostos quando você enxerga essas rachaduras. O que mantém os outros controlados não é apenas sua força aparente, mas sua capacidade de identificar os lugares onde eles são mais frágeis. Essa lei é a essência da psicologia aplicada ao poder. Não importa quão fortes ou confiantes as pessoas pareçam, todos têm um calcanhar de Aquiles. Para uns é a necessidade de aprovação, para outros o medo da rejeição. Alguns carregam traumas do passado, outros escondem desejos que fariam de tudo para alcançar. O segredo é observar, ouvir
e interpretar sinais que a maioria ignora. Ao descobrir esses pontos fracos, você não apenas entende melhor como lidar com cada pessoa, mas também impõe respeito silencioso. Porque quem sente que você enxerga além das aparências, quem percebe que você sabe onde estão suas vulnerabilidades, inevitavelmente começa a tratá-lo com cautela. E cautela é a mãe do respeito. A aplicação dessa lei exige atenção aos detalhes. Os pontos fracos não são revelados em grandes gestos, mas em pequenas falhas de linguagem, olhares desviados, hesitações e contradições. Um comentário repetido com frequência pode revelar uma insegurança. Um exagero na forma de se exibir pode denunciar uma necessidade de validação. O silêncio em determinados assuntos pode indicar traumas ou medos profundos. Na história, grandes estrategistas dominaram essa arte. Napoleão Bonaparte estudava não apenas os exércitos inimigos, mas também a psicologia dos generais rivais. Sabia quando um homem era movido pela glória e quando era movido pelo medo. Essa leitura lhe permitia manipular batalhas antes mesmo que os canhões disparassem. No mundo moderno, negociadores habilidosos utilizam essa lei para impor respeito em mesas de discussão. Identificam se o ponto fraco do outro lado é a pressão do tempo, o desejo de status ou o medo de perder. Uma vez revelado, o negociador conduz a conversa como maestro, porque sabe exatamente quais cordas puxar. No dia a dia, aplicar essa lei significa escutar mais do que falar, observar mais do que agir, e nunca se deixar levar pelas máscaras sociais. Descobrir o ponto fraco não é apenas para manipulação, é também para a autodefesa. Quando você conhece o ponto vulnerável de alguém, evita cair em armadilhas e cria uma posição de superioridade que automaticamente impõe respeito. A reviravolta desta lei está em perceber que, enquanto você busca o ponto fraco dos outros, eles também podem buscar o seu. O verdadeiro perigo é revelar demais sobre si mesmo. Quem expõe suas fragilidades sem perceber, entrega armas aos outros. É por isso que essa lei não se resume apenas a descobrir, mas também a proteger. Muitos acreditam que impor respeito é sobre força bruta, mas o respeito mais duradouro vem da percepção de mistério. Quando os outros não sabem qual é o seu ponto fraco, mas você já descobriu o deles, cria-se um desequilíbrio psicológico. Eles passam a agir com cuidado, porque sabem que estão expostos enquanto você permanece enigmático. O erro mais comum é usar essa lei de forma imprudente, revelando ao outro que você identificou sua fraqueza. Isso gera resistência e até ódio. O uso sábio dessa lei está em manipular discretamente, em usar a informação no momento certo e de forma indireta. É a diferença entre dominar uma pessoa e humilhá-la. O primeiro caminho gera respeito, o segundo gera inimigos. O poder oculto dessa lei é transformar vulnerabilidade em alavanca. E quando aplicada com inteligência, a descoberta do ponto fraco se torna não apenas uma arma, mas um escudo que impede qualquer tentativa de manipulação contra você. Aplicar a Lei 33 é aceitar que ninguém é impenetrável. Todos carregam rachaduras que, se bem compreendidas, podem ser utilizadas para impor respeito e garantir autoridade. O segredo não é usar essa informação de forma cruel, mas estratégica. Quando você conhece o que move as pessoas, pode conduzi-las. Quando entende o que temem, pode contê-las. Quando descobre o que desejam, pode conquistá-las. No cotidiano, isso significa praticar a escuta atenta, observar comportamentos, anotar padrões e, ao mesmo tempo, cultivar o mistério em torno de si mesmo, evitando expor fragilidades desnecessárias. Essa combinação cria uma aura de respeito inabalável. Você sabe muito, mas revela pouco. Quem domina a arte de descobrir pontos fracos nunca precisa se impor pela força física ou pela gritaria. Sua simples presença já impõe cautela, porque todos sentem que você vê mais do que deixa transparecer. E respeito é, acima de tudo, essa percepção invisível, a de que, se ousarem desafiá-lo, você já sabe exatamente onde atacar. Lei 34. Ajote-a como um rei para ser tratado como tal. O respeito não é apenas conquistado pelas suas ações,
mas pela forma como você se apresenta ao mundo. A Lei 34, haja como um rei para ser tratado como tal, revela uma verdade brutal. Se você não se tratar com dignidade, ninguém fará isso por você. A maneira como você ocupa espaço, a confiança com que fala e o cuidado com que se posiciona ditam como os outros irão tratá-lo. Se agir como alguém comum, será tratado como comum. Mas se portar como rei, não por arrogância, mas por postura, os outros inevitavelmente o verão como figura de autoridade. O poder é um jogo de percepções. Reis sempre foram respeitados não apenas pelo trono, mas pela forma como dominavam cada gesto. A roupa, o olhar, a postura, a calma diante do caos. Tudo transmitia que eles eram diferentes, que estavam acima. E quando o mundo acredita que você está acima, começa a tratá-lo dessa maneira. Essa lei ensina que a autoridade não começa nos outros, mas em você mesmo. Seus hábitos, suas palavras, sua presença criam um campo magnético. Quando você acredita que merece respeito, age como tal. Quando age como tal, os outros sentem e respondem. É um ciclo psicológico que só se rompe quando você duvida de si mesmo. Por isso, agir como rei não é fantasia. É estratégia para criar respeito sólido em qualquer lugar que você entrar. A aplicação dessa lei pode ser vista em diversos contextos históricos e sociais. Pense em figuras como Júlio César ou Elizabeth I. Ambos nasceram em ambientes de disputa e instabilidade, mas souberam construir uma imagem majestosa. Seus gestos eram calculados, suas palavras medidas, e suas roupas escolhidas para transmitir grandeza. Não era apenas poder político, mas teatralidade que criava uma aura de respeito e reverência. No mundo moderno, empresários e líderes carismáticos aplicam a mesma lógica. Steve Jobs, por exemplo, entendia que cada aparição era uma performance. Seu estilo minimalista, suas falas pausadas e seu olhar firme criavam uma sensação de autoridade quase mística. Ele se portava como alguém que ditava tendências, e o mundo respondia como se realmente fosse um rei do Vale do Silício. No cotidiano, você pode aplicar essa lei em detalhes simples, mas poderosos. A forma como entra em um local, ereto, com passos firmes e olhar direcionado, já comunica status. A maneira como se veste transmite mensagens invisíveis. Roupas alinhadas e postura confiante são sinais de que você se respeita. Sua linguagem corporal deve evitar sinais de insegurança. Não encolha os ombros, não desvie os olhos, não fale apressadamente. Outro ponto essencial é a disciplina na forma de se expressar. Pessoas que falam demais ou sem pensar perdem respeito. Mas quem fala pouco, com clareza e com peso em cada palavra, transmite autoridade. É melhor dizer uma frase carregada de impacto do que uma dezena de comentários vazios. Agir como rei é, em essência, assumir o controle da narrativa sobre quem você é. O ponto de virada desta lei é compreender que agir como rei não significa ser arrogante ou humilhar os outros. Pelo contrário, significa transmitir grandeza de forma natural, sem precisar implorar por reconhecimento. O erro comum de muitos é confundir autoridade com prepotência. Quem tenta impor respeito gritando ou exigindo obediência apenas transmite insegurança. Já quem age com tranquilidade, convicção e postura, sem precisar pedir, cria respeito verdadeiro. O segredo está no equilíbrio entre presença e humildade estratégica. Você se porta como alguém digno de ser respeitado, mas nunca como alguém desesperado por provar valor. Essa diferença é fundamental. Pessoas que exageram acabam repelindo os outros. Pessoas que dominam sua própria imagem atraem respeito espontaneamente. Outro erro comum é acreditar que você precisa de títulos, cargos ou riqueza para agir como rei. A lei ensina exatamente o contrário. É a forma como você age que cria o título, o cargo e a riqueza. O mundo trata você conforme a imagem que você projeta. Se sua postura transmite força, dignidade e confiança, as portas se abrem. Se transmite insegurança e submissão, o respeito desaparece, não importa o que você tenha conquistado. A verdadeira realeza não é herdada, é construída. E quem domina essa construção conquista respeito em qualquer lugar que pisar. Aplicar a Lei 34 significa assumir o papel de protagonista em todos os cenários da sua vida.
É agir como se fosse digno de respeito antes mesmo que os outros lhe deem isso. É vestir-se, falar, andar e se posicionar como alguém que sabe o seu valor. No dia a dia, pratique hábitos de autoridade. Corrija sua postura, mantenha o contato visual, fale com calma, cuide da sua aparência. Trate a si mesmo com dignidade, para que os outros não tenham escolha senão seguir esse padrão. Cultive o silêncio estratégico e o olhar firme, porque muitas vezes é no não dito que o respeito se solidifica. Quando você age como rei, o mundo passa a tratá-lo como tal. Não porque você exige, mas porque você transmite uma energia que não pode ser ignorada. A autoridade começa dentro de você, e quando ela transborda, transforma sua presença em comando. Agir como rei é se tornar intocável, não por força bruta, mas por respeito natural. E quem domina essa lei nunca entra em um local como mais um. Sempre entra como a figura central que todos precisam notar. Lei 35. Domine a arte da oportunidade. No jogo do poder não basta ter talento, força ou até mesmo aliados. O que realmente separa os que impõem respeito daqueles que são esquecidos é o timing, a capacidade de agir na hora exata. A Lei 35. Domine a arte da oportunidade mostra que quem erra o tempo transforma vitórias em derrotas e desperdiça chances únicas que não voltam. O respeito que você conquista em qualquer ambiente está diretamente ligado à sua habilidade de esperar, observar e atacar no momento certo. A maioria das pessoas vive guiada pela pressa ou pela hesitação. Algumas se precipitam, tentando colher frutos antes da hora, e acabam frustradas. Outras esperam demais, deixam o medo dominar e perdem o instante em que tudo poderia ter mudado. Mas o verdadeiro estrategista sabe que a vida é um palco em constante movimento e que cada cena traz oportunidades escondidas. Quem enxerga antes e age no tempo correto conquista a reverência dos outros, porque demonstra não apenas habilidade, mas visão. Impor respeito exige essa maestria. Ninguém respeita quem age sempre atrasado ou precipitado. O respeito nasce da percepção de que você controla não apenas suas ações, mas também o ritmo da realidade. É quando todos percebem que você age na hora exata em que ninguém mais ousou, que sua figura se eleva. Dominar a oportunidade é dominar o tempo, e quem domina o tempo, domina os homens. A história está repleta de exemplos de líderes que souberam dominar a arte da oportunidade. Júlio César não cruzou o Rubicão por acaso. Ele esperou o momento exato em que seus inimigos estavam divididos e seu ato se tornou símbolo de irreversibilidade. Napoleão sabia quando avançar e quando recuar, e muitas de suas maiores vitórias foram fruto da leitura perfeita do tempo, mais do que da força numérica. No mundo dos negócios, a lógica é a mesma. Empresas que se lançam cedo demais em um mercado fracassam porque os clientes ainda não estão prontos. Mas aquelas que entram no instante certo se tornam gigantes. A Apple, por exemplo, não inventou o smartphone, mas soube introduzir o iPhone exatamente quando o mundo estava preparado para essa revolução. Esse domínio do tempo transformou a empresa em referência global. No nível pessoal, dominar a arte da oportunidade significa saber quando falar e quando se calar, quando agir e quando observar, quando se aproximar e quando se retirar. Um profissional que propõe uma ideia no momento certo pode ser celebrado como visionário, mas se propuser a mesma ideia antes da hora, será ridicularizado. Se propor tarde demais, será ignorado. O que muda não é a ideia, mas o timing. Essa habilidade exige disciplina e paciência. É necessário observar padrões, estudar pessoas, compreender ritmos. Quem é impulsivo perde a chance por não esperar. Quem é tímido perde a chance por não ousar. Mas quem equilibra paciência e ousadia no momento certo se torna figura central, respeitada por todos. O perigo desta lei está em acreditar que toda oportunidade deve ser agarrada. Na verdade, o excesso de movimento pode ser tão fatal quanto a inércia. O segredo não está em abraçar todas as chances, mas em escolher as certas. E aqui está a reviravolta. A maioria das oportunidades não é para você. Elas são armadilhas disfarçadas,
convites para gastar energia em batalhas que não valem a pena. O verdadeiro mestre da oportunidade sabe esperar o momento raro em que todas as variáveis se alinham. Ele recusa as chances medianas para estar preparado para a chance única. Enquanto os apressados desperdiçam força em guerras irrelevantes, o estrategista observa, acumula poder e ataca apenas quando o golpe será definitivo. Essa paciência seletiva gera respeito porque mostra que você não age por impulso, mas por cálculo. Outro erro comum é confundir sorte com oportunidade. A sorte é aleatória, mas a oportunidade é construída. Ela aparece para quem está atento, preparado e disposto a agir no momento certo. Quem espera passivamente nunca encontra a chance ideal, mas quem se move com estratégia cria o momento que deseja. Essa lei ensina que o respeito não nasce apenas da sua força, mas da forma como você controla o tempo. E quando os outros percebem que você nunca se precipita, mas também nunca perde a hora, eles inevitavelmente passam a tratá-lo como alguém que enxerga além. Aplicar a Lei 35 é transformar o tempo em sua principal arma de respeito. No dia a dia, significa treinar a paciência para não agir cedo demais e cultivar a coragem para não agir tarde demais. Significa aprender a observar os sinais do ambiente, a ler os movimentos dos outros e a sentir o instante em que sua ação terá o maior impacto. Você pode começar praticando em situações simples. Espere o momento exato para dar sua opinião em uma reunião. Escolha o instante certo para se aproximar de alguém importante. Saiba recuar em uma discussão e voltar apenas quando o silêncio do outro lado pedir sua palavra. Esses pequenos exercícios moldam sua percepção do tempo e aumentam sua autoridade. O respeito nasce da percepção de que você está sempre no controle e não à mercê das circunstâncias. Quando os outros percebem que você age como maestro do tempo, eles inevitavelmente tratam sua presença com reverência. Dominar a oportunidade é, no fundo, dominar a vida, porque cada vitória, cada conquista e cada respeito imposto nasce não apenas do que você fez, mas do momento exato em que ousou fazer. Lei 42. Elimine o pastor e as ovelhas se dispersarão. O respeito que você impõe em qualquer ambiente não depende apenas da sua força individual, mas da forma como lida com estruturas de poder. A Lei 42. Elimine o pastor e as ovelhas se dispersarão. Ensina uma lição estratégica que atravessa séculos. Se você deseja neutralizar uma ameaça ou conquistar autoridade absoluta, não perca tempo combatendo cada seguidor, cada obstáculo menor. Vá direto à fonte. Ataque o líder, desestabilize a cabeça e o corpo inteiro cairá. A natureza humana é gregária. As pessoas se agrupam em torno de líderes que funcionam como pastores, guiam, inspiram, protegem e organizam. Esses líderes podem ser chefes, figuras carismáticas ou até influenciadores sociais em pequenos grupos. Se você deseja impor respeito, não pode se distrair enfrentando um por um. O respeito absoluto surge quando você demonstra que enxerga além das aparências, que tem coragem e estratégia para desmantelar o verdadeiro centro de poder. Em qualquer lugar que você pisar, seja em uma empresa, em uma roda social ou até em disputas políticas, haverá um pastor. A maioria perde energia brigando com as ovelhas, tentando ganhar pequenas discussões ou mostrar superioridade em detalhes. Mas o verdadeiro estrategista vai direto ao líder. Quando o líder cai, os seguidores se dispersam, confusos, e o respeito pelo novo poder é imediato. A história oferece incontáveis exemplos dessa lei. Alexandre, o Grande, sabia que ao atacar o coração do exército inimigo, normalmente o general ou o rei, poderia vencer batalhas muito mais rápido. Quando Dário III fugiu em Issos, seu exército inteiro desmoronou. O pânico das tropas não veio apenas da força de Alexandre, mas do colapso psicológico de ver seu pastor desaparecer. No campo político, o mesmo se repete. Movimentos revolucionários frequentemente enfraquecem, não ao perder milhares de seguidores, mas ao perderem seus líderes carismáticos. Sem a figura que os guia, os seguidores se tornam massa dispersa, incapaz de manter a coesão. O poder se baseia tanto na imagem de liderança quanto na estrutura real. Quando a imagem cai, o respeito pelo grupo inteiro se desfaz. No mundo corporativo, essa lei também se manifesta.
Empresas podem resistir a pequenas crises, mas se o CEO perde credibilidade ou é derrubado, toda a companhia sofre abalos profundos. Funcionários perdem direção, clientes duvidam, investidores recuam. O respeito que sustentava a organização era, em grande parte, sustentado pela figura de um pastor. Neutralize esse pastor, e as ovelhas se espalham. No dia a dia, a aplicação prática dessa lei está em identificar rapidamente quem exerce poder real nos grupos que você frequenta. Muitas vezes, não é quem tem o título oficial, mas quem influencia de forma silenciosa. Pode ser aquele colega que todos escutam, o amigo que define os rumos do grupo social, ou a pessoa que dita tendências. Se você deseja impor respeito, não gaste energia tentando dominar cada indivíduo. Mire na figura central, conquiste ou neutralize essa pessoa, e o respeito dos outros virá como consequência natural. A reviravolta dessa lei é que muitas vezes o pastor não é óbvio. Ele pode não ser o líder formal, mas o que exerce influência invisível. Se você erra o alvo, desperdiça energia e cria inimigos desnecessários. Por isso, a primeira tarefa do estrategista é mapear a dinâmica do grupo. Descubra quem realmente dita o rumo, quem todos seguem, quem gera medo ou admiração. É essa pessoa que deve ser conquistada ou eliminada. Outro ponto crítico. Eliminar o pastor não precisa ser literal ou destrutivo. Pode ser simbólico. Você pode desmoralizá-lo publicamente, mostrando que sua força é apenas fachada. Pode conquistá-lo para o seu lado, transformando sua influência em favor seu. Pode simplesmente eclipsá-lo, atraindo mais atenção e tornando sua liderança irrelevante. O importante é que o grupo perceba que a antiga referência não existe mais. O erro comum é acreditar que pode dominar cada ovelha uma por uma. Isso gera resistência constante e torna sua luta interminável. Já o ataque ao pastor é cirúrgico, uma única ação que desmonta toda a estrutura. Esse movimento gera respeito porque demonstra que você não perde tempo com batalhas pequenas. Você vai direto ao ponto central. E mais, quando o grupo percebe que você tem visão estratégica para identificar o pastor e coragem para enfrentá-lo, o respeito se multiplica. Você se torna automaticamente a nova figura de referência. Aplicar a Lei 42 é compreender que respeito absoluto exige precisão. Não desperdice energia com batalhas menores. Identifique o pastor, vá direto ao núcleo de poder, e o grupo inteiro será desmantelado ou conquistado. Essa estratégia é implacável porque mostra que você enxerga além, que não se deixa enganar pelas aparências. No cotidiano, pratique essa lei observando mais. Descubra quem o grupo realmente escuta, quem dita as tendências, quem influencia as decisões. Depois, haja de forma cirúrgica. Pode ser oferecendo apoio, conquistando a confiança ou, se necessário, expondo fraquezas que o desmoralizem. Uma única ação contra o líder certo vale mais do que 100 contra seguidores dispersos. Quando você elimina o pastor, as ovelhas inevitavelmente se dispersam. O vazio criado abre espaço para você assumir a liderança. E quando isso acontece, o respeito que antes era dirigido a outro passa a ser direcionado a você. É assim que os verdadeiros estrategistas não apenas conquistam, mas impõem respeito em qualquer local que pisam. Lei 45. Pregue a mudança, mas nunca a pratique rápido demais. Mudança é uma das palavras mais poderosas que existem. Todos falam sobre ela, todos dizem querer, mas na prática, a maioria teme. O ser humano tem apego ao que é conhecido, mesmo que imperfeito. É por isso que a Lei 45, pregue a mudança, mas nunca a pratique rápido demais, se torna essencial para impor respeito em qualquer ambiente. Quem tenta transformar tudo de uma vez gera resistência, medo e revolta. Mas quem conduz mudanças de forma gradual, estratégica e calculada, conquista não apenas a adesão, mas também o respeito daqueles que antes temiam o novo. A pressa na transformação pode arruinar líderes, empresas e até países inteiros. A história mostra que revoluções bruscas frequentemente terminam em caos, porque as pessoas não acompanham o ritmo das ideias. O respeito nasce quando você apresenta a mudança como inevitável,
mas a conduz de maneira que todos sintam segurança no processo. É a combinação perfeita entre visão de futuro e estabilidade no presente. No fundo, essa lei revela um paradoxo psicológico. As pessoas desejam novidade, mas só respeitam quem mantém raízes sólidas. Quem muda tudo de repente parece instável, e instabilidade não inspira respeito. Já quem transforma gradualmente mostra domínio, paciência e autoridade. O segredo é controlar o ritmo do progresso para que cada passo fortaleça sua imagem em vez de enfraquecê-la. Na prática, essa lei pode ser vista em inúmeros exemplos históricos. Napoleão, ao assumir o poder na França, compreendeu que não podia simplesmente destruir todas as instituições antigas. Ele preservou símbolos do passado, como a igreja, ao mesmo tempo em que introduzia novas estruturas políticas. Essa mistura de continuidade e mudança garantiu que fosse respeitado como inovador, mas também como estabilizador. No mundo corporativo, líderes que tentam mudar processos ou culturas de uma vez quase sempre fracassam. Funcionários resistem, clientes se confundem e a empresa perde identidade. Já líderes que introduzem mudanças passo a passo, modernizando um setor de cada vez, explicando cada ajuste e mantendo parte das tradições, são vistos como visionários confiáveis. O respeito não vem da ruptura abrupta, mas da habilidade em equilibrar inovação e segurança. Nos relacionamentos pessoais, o mesmo princípio se aplica. Se você decide mudar radicalmente seu comportamento de um dia para o outro, gera desconfiança. As pessoas ao redor questionam sua autenticidade, mas se apresenta a transformação como um processo contínuo, ganha apoio. O respeito nasce da consistência que acompanha cada mudança. Outro ponto central é que pregar a mudança é tão importante quanto praticá-la. Ao discursar sobre o novo, você gera expectativa e conquista seguidores. Mas ao implementá-la com calma, você evita choques. É como um maestro conduzindo uma orquestra. O público admira não apenas a melodia final, mas a forma como cada instrumento entra no momento certo. A reviravolta desta lei está em compreender que mudar rápido demais não apenas destrói o respeito, mas cria inimigos. Quando você ameaça diretamente as tradições, humilha os que defendem o passado e rompe com tudo de uma vez, desperta ressentimento. Esse ressentimento pode se transformar em sabotagem, conspiração e até ódio mortal. A habilidade do estrategista está em apresentar a mudança como natural, quase inevitável. Você não força, você conduz. Faz com que as pessoas acreditem que a transformação não está sendo imposta, mas que está acontecendo de forma orgânica. Essa é a diferença entre ser visto como tirano ou como líder respeitado. Um erro comum é confundir ousadia com pressa. Ousadia é mostrar um novo caminho, mas respeitar o ritmo do grupo. Pressa é querer chegar sozinho, sem que ninguém consiga acompanhar. O resultado da pressa é solidão e perda de autoridade. Já a ousadia estratégica cria seguidores leais, que respeitam sua visão e caminham ao seu lado. Por isso, a grande virada dessa lei é compreender que respeito não nasce do choque, mas da continuidade controlada. É melhor ser o guia que conduz passo a passo do que o incendiário que tenta refazer tudo de uma vez. O primeiro é respeitado, o segundo, rejeitado. Aplicar a Lei 45 significa assumir o papel de arquiteto do tempo. É compreender que o respeito não se impõe apenas pela força, mas pela estabilidade que você oferece enquanto conduz a transformação. Pregue a mudança, mostre visão, inspire, mas pratique-a de forma gradual, calculada e segura. No dia a dia, isso pode significar reformular hábitos aos poucos, mudar estratégias de trabalho passo a passo, ou até transformar sua imagem social lentamente, de modo que cada ajuste seja assimilado. Em ambientes de poder, mostre-se como aquele que traz o novo, mas nunca rompa tão rápido que gere caos. Quem domina essa lei é visto como líder sólido. Sua presença gera confiança porque transmite não apenas a promessa do futuro, mas a segurança do presente. E essa combinação é irresistível. Todos respeitam quem sabe equilibrar inovação e tradição. Respeito não nasce apenas de vitórias,
mas da forma como você conduz o processo de conquista. Pregue a mudança, mas nunca a pratique rápido demais. E assim, cada passo que você der será visto não como ameaça, mas como inevitável e respeitado por todos que o seguirem. Conclusão. Ao longo deste vídeo, você mergulhou em 10 leis letais de Robert Greene, todas escolhidas com um único objetivo: fazer você impor respeito em qualquer ambiente que pisar. Aprendemos que o respeito não nasce do acaso, nem da simpatia, mas da forma como você controla percepções, se posiciona estrategicamente e age com inteligência cirúrgica. Vimos que nunca se deve ofuscar o mestre, porque respeito também é sobrevivência, que é essencial atrair atenção a qualquer preço, porque invisibilidade é morte social, que, para se tornar intocável, às vezes é necessário esmagar totalmente o inimigo, eliminando brechas que gerariam novas ameaças. Também entendemos o poder da ausência calculada, que aumenta seu valor, e o risco mortal do isolamento, que destrói a autoridade. Exploramos ainda a habilidade de descobrir o ponto fraco de cada pessoa, impondo respeito pela leitura psicológica, e a necessidade de agir como rei para ser tratado como tal, mostrando que a autoridade começa em você. Aprendemos a dominar a arte da oportunidade, que transforma o tempo em arma, e a sabedoria de eliminar o pastor para dispersar as ovelhas, neutralizando líderes para conquistar multidões. Por fim, vimos o equilíbrio da Lei 45, que ensina a pregar a mudança sem praticá-la rápido demais, impondo respeito pela estabilidade no meio da transformação. Essas leis não são apenas estratégias históricas, mas ferramentas aplicáveis no seu dia a dia. Se usadas com inteligência, elas transformam sua imagem, fortalecem sua presença e garantem que cada espaço que você ocupar será marcado pelo peso do seu nome. Respeito não se pede, se impõe. E com essas armas, você nunca mais será visto como alguém comum. Mas saiba, o que revelamos aqui é apenas a superfície de um arsenal muito maior. Se você quer ir além e realmente dominar o jogo do poder, eu preparei algo especial. Criamos os 5 códigos para a grandeza, um compilado exclusivo que reúne os 5 livros mais perigosos de Robert Greene em resumos completos, aplicação prática e audiobooks narrados em 3 vozes diferentes. É um conteúdo que transforma sua forma de pensar, agir e se posicionar, pronto para ser ouvido em qualquer lugar. O link está na descrição. Não deixe para depois. A diferença entre os que são respeitados e os que passam despercebidos é simples. Ação imediata. Quem age primeiro domina.